Pessoal, vamos lá para o nossa sessão final do capítulo 6, em que a gente vai conversar um pouco sobre segurança de aplicações. Quando a gente está falando da segurança de aplicações, tanto a gente está pensando na segurança dos dados, como na própria aplicação, que ela pode ter vulnerabilidades, né? Com relação à segurança dos dados, a gente pode proteger esses dados através da criptografia, ou seja, a gente vai embaralhar esses dados, né? Essa criptografia ela pode ser realizada de duas formas. A gente pode embaralhar esses dados de uma forma que, uma vez que eles foram criptografados, eu não consigo descriptografar, e a outra forma seria a criptografia bidirecional, em que eu consigo embaralhar ou criptografar esses dados, e a qualquer momento, com base em uma chave ou uma derivação da chave, eu consigo descriptografar. Tem aplicações diferentes para os dois cenários. Por exemplo, se eu vou criar um banco de dados de senhas dos usuários para que eles possam efetuar login. Então, eu não posso guardar essa senha em texto plano, mas eu não preciso ficar decriptografando essa senha para olhar a original, certo? Inclusive, não seria nem sequer muito bom isso, né? Muito seguro. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode utilizar uma criptografia em uma direção. Os dados, eles são criptografados, a senha do usuário ela é criptografada e vai ficar com uma senha específica. E aí, quando esse usuário tentar logar novamente, a nova tentativa de senha que ele enviar vai ser criptografada pelo mesmo algoritmo e comparada. Se elas baterem, o usuário é autenticado, que é a mesma senha, né? Original. Mas com base só naquela senha criptografada em uma direção, o usuário, qualquer pessoa que pegar esse dado, ele não consegue derivar a senha original. E já tem aplicações para essa criptografia que vai e volta, bidirecional. Por exemplo, se você tem diversos dados do usuário, dados médicos, né? Que eles precisam ser protegidos em repouso, mas em algum momento a aplicação ela precisa descriptografar esses dados para mostrar os dados originais para o paciente ou para outra pessoa, no caso dos dados médicos, né? Então, nesse caso, você usaria uma chave, você criptografaria, mas você vai ter que manter a segurança dessa chave, porque qualquer pessoa de posse dessa chave pode descriptografar os dados, né? E uma vez que o usuário daqueles dados, ou quem precisa ter acesso àqueles dados em texto plano, fosse ter acesso, aí usaria a chave para descriptografar. Quando a gente está falando ainda desse aspecto de segurança dos dados, a gente tem que ver que a perspectiva que é a da vulnerabilidade da própria aplicação. O que é que acontece? Em geral, as aplicações elas ficam vulneráveis muitas vezes por falha no próprio processo de desenvolvimento. Então, assim, muitas vezes o desenvolvedor ele não pensa na segurança da aplicação em todo o ciclo de desenvolvimento, né? E aí o que pode ocasionar que vulnerabilidades sejam codificadas no software, né? Uma outra falha comum é armazenar dados demais, certo? A gente está numa era data-driven, né? E o que é que acontece? Muitas vezes a aplicação ela armazena muito mais dados do que é necessário. Isso é uma péssima política. Para completar, agora a gente está com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em vigor no Brasil, que vem aí para tentar minimizar também um pouco dessa problemática, né? E o que é que acontece? Armazenar dados demais termina sendo, além de caro, muito arriscado para quem está armazenando, porque você está arriscando o seu usuário e se arriscando como detentor, protetor desses dados, a se responsabilizar após eles serem vazados por dados que muitas vezes você de fato nem precisa. Então, só armazena os dados que são essenciais, de fato, para aquela aplicação. Armazenar dados na nuvem, né? Então, a nuvem tem uma tendência absurda de uso, é muito importante, mas você tem que usar com sabedoria. Então, já que os dados, se forem dados sensíveis e eles forem ser colocados na nuvem, eles têm que ser muito bem pensados com esquemas de criptografia em trânsito, criptografia em repouso, né? E outros aspectos que garantam a segurança desses dados, já que eles não vão estar na sua infraestrutura de seu domínio, né? Então, eles têm que estar ainda mais bem protegidos. Outro aspecto são os dispositivos em roaming. O que é que isso quer dizer? Cada vez mais nós temos dados em dispositivos que são mais móveis, notebooks, tablets, celulares. Né? O que é que acontece quando um celular desse ele é perdido? O que é que acontece quando o tablet ele é perdido? Então a gente tem que ter essa atenção. Provavelmente a criptografia é a primeira barreira de segurança para proteger esses dados, certo? Quando a gente fala da proteção dos dados, eu falei agora há pouco sobre os dados em repouso, tem também os dados em trânsito, né? Então o que é que eu faço com dados que estão passando do meu computador para a internet, por exemplo, através da internet? E aí a gente tem a criptografia através de, por exemplo, SSH, que é o Security Shell, utiliza par de chaves pública e privada, uma criptografia forte, para garantir que os dados eles vão trafegar através de um túnel seguro, certo? Normalmente é usado para configuração de acesso à linha de comando segura, mas você pode transportar outras coisas nesse túnel seguro. Né? Além do SSH, a gente tem o TLS, que ele provê uma autenticação de mensagens, é mais forte do que o SSL. E a gente tem as VPNs, que são as redes privadas virtuais, em que a ideia da VPN é justamente você
ligar redes seguras através de redes inseguras. Na seguinte perspectiva, você vai se comunicar ao seu computador através da internet, por exemplo, com a sua matriz de trabalho, ou a outra rede da sua empresa, né? A rede da sua escola, universidade. Enfim, você vai basicamente criar um túnel criptografado para garantir que, por mais que esse túnel passe por uma rede insegura, os dados vão passar por dentro com segurança. Né? E aí, quando a gente traz um pouco essa questão de vulnerabilidades de software, uma das mais exploradas e importantes a gente citar aqui é a injeção SQL, ou SQL Injection, né? Que nada mais é do que uma técnica, e SQL, essa técnica de injeção SQL nada mais é do que uma técnica em que se explora uma vulnerabilidade codificada na aplicação para que o usuário, o atacante, no caso, ele execute comandos no banco SQL, no banco de dados, né? E aí, assim, a modalidade mais comum de se utilizar isso é através de páginas web. Então, o desenvolvedor web vai, codifica um formulário que não trata adequadamente a entrada do usuário, por exemplo, o login, a senha que o usuário vai digitar. Então, o usuário digita qualquer coisa no campo login, sem isso não é sanitizado e tratado. E aí a própria aplicação pega isso, pega uma consulta SQL que um usuário malicioso coloca nesse campo e aplica no banco de dados. E aí você pode gerar vazamento de dados, perda de dados, né? Então, aqui tem um exemplo. Essencialmente, quando o desenvolvedor ele codifica uma consulta, lá na aplicação web, uma consulta que vai pegar, seja lá o que o usuário mandar naquele campo, mais uma parte da consulta SQL e realizar essa consulta no banco, que tipo de brecha isso abre? A brecha de injeção de código SQL. O usuário ele pode muito bem, no lugar de colocar o user ID, como é o caso aqui, ó, o desenvolvedor esperava que o usuário colocasse só user ID nesse campo. Mas o usuário pode ser um usuário malicioso e colocar aqui alguma coisa que, junto da outra parte da consulta SQL, gere uma consulta SQL válida, mas que não era a que o desenvolvedor queria no início, né? Por exemplo, se nesse caso aqui, o atacante ele colocasse uma consulta, alguma coisa nesse sentido, do tipo, alguma coisa, aqui 2019, por exemplo, ou, lógico, 1 igual a 1. Esse statement é sempre true. Aí o que é que acontece? Quando você faz o concatena junto com a outra parte da consulta SQL e realiza isso no banco, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Essa é a consulta que seria formada pela própria aplicação, né? Com os dados que ele pegou do usuário, sem tratamento. E aí isso ia resultar em retornar dados que o desenvolvedor não esperava que fossem retornados do banco. Né? Você pode ainda fazer batched statements, que são consultas em lote, né? Ou seja, na linguagem SQL você pode utilizar uma consulta, ponto e vírgula, outra consulta. E aí nessa exploração, o atacante poderia muito bem coletar dados e ainda deletar dados, se para completar essa aplicação ela tiver permissão de fazer isso, que também seria uma má prática, né? Ou não, porque depende do cenário, mas em geral, a ideia é que a aplicação ela tem o mínimo de permissão possível para fazer só o que de fato ela precisa. Se esse exemplo aí era só para consultar do banco, ele em tese não deveria ter permissão de apagar. Né? E existem algumas formas de a gente prevenir a injeção SQL. Por exemplo, ferramentas open source para detectar SQL injection, ferramentas SAST, né? Que são Static Application Security Testing, que são ferramentas de análise de código estático, que vai ajudar a identificar aquele código escrito onde ele tem brechas, por exemplo, para injeção SQL, e firewall de banco de dados. Né? Também é uma alternativa para se proteger desse tipo de ataque. Você deve melhorar o código, né, em aspectos de código seguro, de codificação segura. Um mecanismo para mitigar esse cenário é você utilizar os statements SQL pré-preparados. Né? Você já deixar eles prontos e não deixar eles serem compostos pelo que o usuário vai colocar no campo. Né? Você pode fazer esse statement do SQL já pré-preparado no código, ou ainda colocar ele também no banco. E você consulta do banco o statement. Mas aí é só uma questão de opção, né? Tá mais ou menos na mesma. Você também pode fazer uma validação do campo input, né? Que é importante. Então, assim, diversas partes da consulta, elas não estariam numa localização legal, ou numa localização interessante para aquele cenário. E aí você pode atuar nesse sentido, que também é bem interessante, né? Como eu falei, se de repente aquela aplicação ela não faz sentido que ela tivesse permissão de fazer de deletar no banco de dados, então ela não deveria nem ter esse acesso. Então, na hora que você faz essa validação no contexto de whitelists, ou seja, só pode fazer operações A, B e C, você mitiga muitos problemas que poderiam, enfim, escapar, né? Eles não vão ser permitidos, só vai ser permitido aquele list explicitamente, né?
E aí um outro mecanismo é o escaping de input, né? Os bancos de dados, normalmente, eles têm esses mecanismos de escapar, digamos assim, finalizar o campo input, e aí você pode e deve utilizá-los na medida do possível, né? Lógico que essa explicação está mostrando em ordem de preferência, né? De como é que faz sentido fazer essa mitigação. Então, começa daqueles outros cenários que são preferenciais, melhorando a aplicação, mas aí, de repente, a cada cenário, talvez você não possa, né? Mudar o código, e aí você vai atacando a alternativa que for melhor naquele contexto, né? Medidas adicionais de defesa. Conceito fundamental da segurança, né? Que é a defesa em profundidade, o defesa, o segurança em camadas, né? Em que você vai, digamos assim, criando várias camadas de segurança, de forma que, ainda que um atacante ou um cenário pule uma brecha, uma das camadas de segurança, tem uma segunda de proteção. Não é? Então, um dos aspectos mais importantes adotados nessa defesa profunda, digamos assim, é o conceito de menor privilégio possível, certo? Least privilege. Qual que é a ideia? Como eu falei no cenário lá do drop e do select, né? Se a sua aplicação, naquele contexto ali, ela só precisa ter acesso a ler alguma coisa do banco, não faz sentido que aquele usuário tenha acesso de escrita. Né? Então, a ideia do menor privilégio possível é que toda aplicação, enfim, toda permissão, ela deve ser concedida com o menor privilégio possível que seja suficiente para aquela aplicação realizar o que tem que ser realizado, certo? E aí você mitiga muitos problemas potenciais, né? Evitar manter todos os usuários do banco de dados como um usuário só, ou seja, utilizar múltiplos usuários e senhas. E aí, qualquer ideia, se você tem diferentes aplicações que têm diferentes requisitos de segurança, para acessarem o banco de dados, é interessante que elas tenham usuários e senhas diferentes. Né? Por quê? Porque se de repente uma injeção SQL explora um usuário privilegiado do banco, mas um usuário que ele só tem acesso àquele determinado trecho, ou aquelas permissões de leitura, por exemplo, aí o seu problema vai estar contido nisso daí. Se, após esse atacante explorar e conseguir essa credencial for mesmo para diversos acessos, né, acessos mais privilegiados do que aquela aplicação de fato necessitava, aí você vai ter um problema maior, uma área de abrangência desse ataque muito maior. Né? E utilizar dentro da medida do possível as views SQL, né, e que você recorta ou limita o contexto ali do que é visualizado para aquela aplicação específica. E a gente tem a figura do OWASP, né, que é o Open Web Application Security Project, que tem ferramentas, tem projetos de código, documentação voltada para essa questão de fazer segurança de aplicação. E vale dar uma aprofundada, que é importante, certo? Outro ataque que a gente vai citar aqui é o ataque é muito conhecido também como XSS, que é o Cross-Site Scripting, em que, basicamente, um script que um usuário malicioso subiu para um servidor, ele é executado para outros usuários, certo? De forma inadvertida. Então, caso clássico aqui, um usuário malicioso, ele sobe um comentário, alguma coisa numa área de interação de um serviço web, e os outros usuários, eles acessam esse código malicioso e se infectam, né? E aí tem algumas recomendações da OWASP para o cross-site script, né? Nunca mostrar conteúdo não seguro, não confiável nessas localizações. Por exemplo, dentro de tags de script, certo? Dentro de comentários, como parte dos atributos de nome, como parte das tags de nome, e no estilo SS, né? Nas tags de estilo. Então, em essência, o XSS ocorre quando um usuário explora o servidor como um trampolim para explorar outros usuários, né? Quando o usuário malicioso faz isso de fato. A gente tem o top 10 da OASP, tipo assim, os 10 aspectos de ataques mais recorrentes, certo? E lembrem, pessoal, que os ataques aqui não são uma coisa muito específica só de uma tecnologia. Normalmente é um ataque que se repete muito. Injeção SQL, estouro de buffer, essas coisas são ataques que são clássicos, então, assim, muda a tecnologia, muda um detalhe ou outro, muda a estratégia, mas muitas vezes se mantém algum tipo de vulnerabilidade necessária, né? Então, o principal é o injection aqui, um dos principais, né? Que inclui todo tipo de ataque relacionado à injeção, que pode ser prevenido quando você parametriza através de APIs, usa os caracteres de escaping, né? Em campos de entrada, como a gente falou, limitando cláusulas, certo? Tem os ataques de autenticação quebrada, que se relacionam com múltiplos problemas de credencial, que podem ser prevenidos evitando usuários sem padrão, usando o MFA, né? Multi-Factor Authentication, dentre outras coisas, melhorando o cumprimento de usuário e senha. Tem os ataques voltados a expor dados sensíveis, que se refere a cenários quando o atacante ele rouba dados ou informações sensíveis, sejam dados pessoais, enfim, que deveriam estar sendo protegidos por
criptografia, né? Tem o cenário de XXE, que é o entidades externas do XML, e aí você pode fazer o seguinte, não usar XML para evitar esse ataque, é uma possibilidade, né? Usar, por exemplo, JSON, alternativas. Se você necessitar usar o XML, aí você pode desabilitar essa funcionalidade, né, de entidades XML e DT Processing, é uma alternativa também. Aí vai de cenário a cenário, mas é um tipo de ataque comum. Bom, e a gente tem o Broken Control Access, que se refere à ideia de que a gente tem que garantir que as aplicações elas não permitam com que o usuário ele pule processar a aplicação de alguma forma, né? E a própria proteção no lado do servidor ela tem que ser construída para evitar que seja feito, não é isso? Aí os outros 5 são má configuração de segurança, muito comum, né? Por exemplo, você deixar brechas por configuração inadequada no servidor web, no Apache, enfim, na aplicação de qualquer forma. E você tem que ter um processo de harden, digamos assim, endurecimento das configurações, porque na aplicação, ela, em geral, vai vir com configurações default, que elas fazem sentido para a maior parte dos usuários, porém, muitas vezes deixam alguma brecha que não poderia ser, digamos assim, já vi fechada, porque pode ser uma necessidade para algum usuário, né? Então, seu papel, quando implanta, é justamente, após determinar os requisitos, implantar a aplicação está funcionando, durante esse processo até, você compreender que elementos de configuração eles têm que ser desabilitados, modificados para garantir a segurança como um todo, né? A gente tem o ataque que a gente já citou, que é o XSS, Cross-Site Scripting. Bom, a gente tem o ataque de deserialização insegura, que ocorre quando o atacante ele consegue potencialmente modificar os objetos serializados, né? E uma forma de proteger isso é justamente você evitar receber objetos serializados de uma fonte insegura. Bom, outra é quando a gente usa componentes vulneráveis, componentes inseguros. Então, assim, você vai pegar uma biblioteca de terceiros que já está outdated, né? Já está ultrapassada, ou que já tem falhas bem conhecidas. E aí você está trazendo para sua aplicação falhas que certamente já estão bem preparadas para serem exploradas em exploits prontos, né? Então, é uma atenção que tem que se ter, porque a gente não desenvolve tudo, né? Você vai aproveitar código, aproveitar a biblioteca. Qual você está aproveitando? Ela é segura? Ela está atualizada? Né? E por fim, a gente tem a gente fazer pouco log, ou registrar e monitorar pouca coisa. A ideia de você registrar e monitorar através de logs padronizados é justamente porque você pode automatizar isso para reporte, detecção de erros, né? Verificação de padrões de falhas, de anomalias e por aí vai. E aí, bem, nesse sentido, a gente tem uma evolução do sistema de passwords, ou de senhas. Inicialmente, a gente usava senhas em texto plano, que não é mais recomendadas hoje, não são mais recomendadas hoje. Bom, e a gente tem uma evolução, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do sistema de senhas. De início, nós tínhamos a senha guardada em texto plano, né? Hoje isso já é totalmente não recomendado, porque você está assumindo que aquele arquivo ou aquele servidor nunca vai ser acessado, explorado, e não é possível, não é suficiente para se fazer essa consideração. Você tem que criar aquela abordagem de segurança por camadas, né? E a gente tem o hashing de password, né? Lembrando que hash é aquela função que ela tem uma entrada e para a mesma entrada ela gera uma mesma saída única, né? E com aquela saída, a gente não consegue derivar a entrada. Né? Então, isso é muito utilizado para passwords, é o cenário que a gente citou ali do comecinho como criptografia de uma direção. Né? Então, você embaralha, mas sempre que você pegar o mesmo input, a mesma entrada, passar pelo mesmo algoritmo, a saída vai ser igual. Né? E com a saída, você não consegue derivar a entrada. Ou seja, você fez isso para uma senha, você consegue comparar se alguma outra senha é a mesma senha, usando só a parte, só o hash, né? A parte criptografada em um caminho, mas com o hash você não consegue identificar a senha original. Então, essa é uma forma comum. Né? E aí, nesse processo que eu falei, a gente tem a opção de fazer o salted password, que seria o quê? Além da minha entrada, para passar no hash, eu coloco alguma tag aleatória complementar, um complemento, certo? Porque isso dificulta ataques que vão juntar vários hashes para fazer uma força bruta. Né? Vão criar os hashes com base em dicionários, né? Por exemplo, e aí vão tentar comparar esses vários hashes. Na hora que der um match com aquele hash, ele sabe que foi aquela senha que ele tirada de um dicionário ou criada por força bruta. Né? Então, assim, esse salto de password é uma forma de mitigar isso. Você vai colocando um componente aleatório no desenvolvimento desse hash. Né? Aqui a gente apresenta exatamente como é que é a questão do salto password. Né? Vamos supor que a senha fosse devnet, password 1. Você pode concatenar esse salto password no final, no começo, para então passar na função de hash. E aí tem uns aspectos aqui muito importantes citar. A gente tem uma evolução aqui com os fatores adicionais de autenticação.
Quando você usa só uma credencial, só a senha, por exemplo, é o que a gente chama de SFA, o Single Factor Authentication, a autenticação de um fator. Né? Qual é o problema disso? Se essa senha ela vaza, ela é capturada por um atacante online, né? Um robô, alguma coisa assim, ou ela é derivada, adivinhada. Né? De alguma forma, se alguém tem essa senha, ela consegue ter acesso ao recurso. Né? Aí, quando você utiliza o conceito de MFA, que vem de Multiple Factor Authentication, ou Multifactor Authentication, melhor colocando, você já começa a ter N fatores de autenticação que garantem com que, por exemplo, caso a senha tenha sido vazada, não basta a senha para logar naquele serviço, naquele sistema. Tem que ter a senha, tem que ter um SMS no celular, né? Tem que ter a senha, um SMS no celular e uma digital biométrica, certo? Uma íris, alguma coisa nesse sentido. Então, você pode e deve, sempre que possível, utilizar o conceito de Multifactor Authentication. O caso de Multifactor Authentication mais comum, que hoje está começando a ficar padrão e é fácil de a gente ativar em quase todo serviço, web, pelo menos, é o 2FA, o 2FA, que seria o Two-Factor Authentication, que é uma autenticação de 2 fatores, né? Que é, por exemplo, uma senha, uma credencial, usuário e senha, que é uma coisa que pode ser copiada por um atacante, né? Pode vazar, pode ser adivinhada de alguma forma, e uma coisa que você detém. Em geral, por exemplo, um código que vai para o seu celular, que é uma coisa que, por mais que o atacante lá em outro país ele tenha conseguido capturar sua senha, um robô tenha pego na web sua senha, ele não vai ter também o seu celular, né? Então, assim, o caso de multifactor authentication mais comum que a gente usa hoje é o de 2 fatores, né? Mas você poderia expandir isso para mais fatores. E aí, as formas mais comuns de quebrar password é chutar, certo, pessoal? Isso é muito comum. Ou seja, muitas vezes o atacante ele vai tentar, com base em informações que ele levanta de você, chutar qual senha seria. E muitas vezes essa é uma forma efetiva de se conseguir a senha. Por quê? Porque as pessoas tendem a criar senhas muito fáceis de adivinhar, com data de aniversário, derivação do nome, né? Tem os ataques baseados em dicionário, certo? Então, tem listas de senhas muito utilizadas, que você pode complementar com listas de palavras-chave daquele contexto, daquela pessoa, daquela organização, e você cria um dicionário. E aí você faz uma máquina e testando todas as possibilidades desse dicionário, né? E aí outras formas que tem são dicionários pré-computados, porque qual o desafio do dicionário? E da força bruta. Isso pode ser muito computacionalmente custoso e leva muito tempo, né? E aí, nesse sentido, você muitas vezes pode fazer os ataques com de repente, esses hashes pré-computados e muitas vezes até colocados no banco de dados mesmo. E você consegue melhorar muito a eficiência do tempo desse ataque. Por quê? Porque você não está computando tudo de novo. Você levou um monte de tempo e aproveitou dados computados de vários lugares, né? E você está só comparando os hashes, entendeu? E para mitigar essa questão do hash pré-computado, né? Ou do dicionário pré-computado, aí você pode utilizar o salted password, né? Porque aí seu hash, ele não vai ficar exatamente igual. Então, nessa hora, ele não vai bater, né? Com essa tabela arco-íris, né? Que a gente chama. Então, assim, é um método bem comum também. E outro, talvez ainda mais, a se ter ainda mais atenção, que são os métodos que a gente chama de engenharia social, que tem a ver com a capacidade de explorar as relações humanas. Então, assim, o atacante ele vai ligar para quem está sendo atacado, vai se passar de alguém, vai mandar um e-mail dizendo que é outra pessoa. E aí diversos ataques caem, têm sucesso utilizando técnicas de relacionamento humano mesmo, né? E nessa questão de relacionamento humano, tem 6 princípios que são normalmente adotados porque funcionam digamos assim, na manipulação ou na influência desse comportamento. Primeiro é o princípio da reciprocidade. As pessoas, elas tendem a ser recíprocas, ou seja, se você faz um favor, ela tende a ser muito mais suscetível para fazer um favor em troca depois, certo? Então, esses itens que a gente vai falar são muito usados justamente no ataque de engenharia social, né? Então, o atacante, ele vai lá, vai lhe dar alguma coisa de presente, ele vai, por exemplo, linking, o atacante, ele vai se levar o atacado a achar que ambos são muito semelhantes ou passam por problemas semelhantes, são funcionários da mesma empresa, estão chateados com o mesmo outro funcionário, o mesmo chefe, a mesma situação, o salário, não sei. Então, assim, um outro elemento aqui dos princípios de influência é esse linking. Pessoas que são boas em persuadir, como é que eu posso dizer, fazer essa ligação humana, elas vão ter mais habilidade e vai ser mais fácil explorar o outro no processo de engenharia social, né? Outra autoridade, também muito utilizada na engenharia social. Então, se passar por um chefe, olha, estou na ligação aqui com o diretor da empresa e ele está pedindo para você liberar isso agora. Se você não liberar, é ele que está mandando, é a pessoa que manda. Então, assim, ou se passar por um chefe, por uma autoridade da área, e aí tudo isso
vai auxiliar nesse processo de explorar através de engenharia social, né? A gente tem também o comprometimento e consistência, então, quando uma pessoa se compromete a fazer uma coisa, é muito mais provável de ela fazer para tentar preservar a autoimagem, certo? Então, se conseguir que ela se comprometa, é o tipo de coisa que também é explorado no ataque de engenharia social. Um outro muito importante que está é o escassez, né? O gatilho, enfim, o princípio da escassez. As pessoas tendem a raciocinar menos analiticamente e a cair de cabeça em fazer alguma coisa quando elas acham que aquilo é limitado e vai acabar, certo? Então, assim, muitas vezes o atacante ele vai explorar isso, dando a ideia de que a pessoa vai perder um prêmio, né? Normalmente é muito usado em phishing. Olha, tá aqui, você ganhou tanto de dinheiro, mas é por tempo limitado. Se você não explorar agora, se você não clicar agora, nos próximos 5 minutos, você vai perder a oportunidade, vai perder esse monte de dinheiro. Então, assim, o gatilho da escassez funciona muito nisso, em fazer a pessoa se apressar e tomar uma medida que talvez ela não tomaria se não tivesse essa pressão, que normalmente é uma medida intencional para quem está explorando a vulnerabilidade, né, para o atacando a engenharia social. E aí, assim, tem as modalidades de cracking de password muito comuns que exploram, que usam alguns desses artifícios que a gente citou, como, por exemplo, o phishing, né? Phishing vem de pescaria, então ocorre quando, por exemplo, o atacante ele usa aqueles elementos para construir um e-mail e manda um e-mail para quem está sendo atacado dizendo, olha, somos da equipe de TI, detectamos um problema na sua conta, clique aqui o mais rápido possível para evitar que você perca os dados, alguma coisa nesse sentido, né? E aí tem variações, tem phishing, né, que seria o phishing de voz, quando a pessoa liga para fazer a mesma coisa. Smishing, que é o phishing de SMS, usa SMS para fazer a mesma coisa, né? Impersonation, que é tomar o lugar de alguém. Então, você vai lá e realiza o ataque identificando que você, na verdade, é o CEO da empresa. Manda um e-mail para um funcionário pedindo para ele fazer tal coisa. Então, são modalidades que são muito exploradas e que a gente tem que conhecer para desconfiar, né? Ainda nesse aspecto de cracking de password, ou de quebrar password, uma das coisas que a gente pode fazer para mitigar, além de conhecer os ataques, é tentar melhorar, por exemplo, a força da nossa senha. E como é que a gente faz isso? Melhorando o tamanho, né? Quanto maior a senha, computacionalmente, ela vai ficando mais difícil de adivinhar. Quanto mais complicada a senha for, ou seja, quanto mais variação de tipos de caracteres ela tiver, computacionalmente esse espaço amostral aumenta, e é mais difícil, mais custoso de quebrar essa senha. Utilizar elementos de imprevisibilidade, como eu falei. Por mais que você atenda esses dois itens, mas de repente você está usando dados muito derivados de dados pessoais, de repente um dicionário ele vai estar com esses dados e vai acabar acertando. Então, se você bota um elemento de imprevisibilidade, isso aumenta muito o espaço amostral e logo também muito o custo computacional e o tempo, né, para realizar. Então, por exemplo, esse password aqui da tela, em tese, levaria 21 anos para quebrar nesse formato, né? E você tem ferramentas que lhe ajudam a verificar a qualidade da senha, né? Boas práticas, como limitar a quantidade de logins no tempo. Então, assim, 2 ou 3 logins errados ao longo de 3 minutos, de 1 minuto, sei lá, bloqueia aquela conta por tantos minutos. O que é que acontece? Isso você vai deixando aquele computador que ia testar infinitas possibilidades muito mais limitado, porque ele testou 3, tem que esperar um tempo. Mais 3, um tempo. Mais 3, um tempo. E aquele tempo que poderia já estar muito grande começa a ficar inviável para quebrar aquela senha. Né? E o NIST, ele tem o Digital Identity Guidelines, né, que traz esse guia de aspectos de senha para a gente adotar. Não é, por exemplo, senhas com no mínimo 8 caracteres, né, suporte a 64 caracteres do ASCII2, ou seja, muitas vezes a gente vê senhas em aplicações que só pode usar número, né, só pode usar número de 1 a 9, e isso limita muito a qualidade da senha que o usuário consegue criar. Então, se vocês precisarem de um guideline para definir que critérios a sua senha vai poder adotar e critérios mínimos ela vai ser aceita. Então, esse aqui pode ser um bom componente. Ó. Permitir pelo menos 10 tentativas de password antes de bloquear. O NIST sugere isso. Então, imagina, você bloquear depois que a pessoa errou a primeira vez, talvez não seja bacana. Mas pode ser seguro, mas nem tanto, porque vai gerar uma dificuldade tão grande, talvez o usuário escreva essa senha no papel, em cima da mesa, para não errar mais, né? Vocês dão uma olhada nisso aqui para aprofundar, mas isso é um excelente guia. Tranquilo? E, pessoal, tem um laboratório voltado justamente para explorar métodos de passwords que vale a pena ser feito, tá bom? Espero que tenha dado para compreender um overview, e aí vocês vão ter a oportunidade de aprender isso bem mais aprofundadamente no seu encontro síncrono, tá certo?